Bem-vindo de volta. Hoje é 4 de maio de 2026 e temos o grande privilégio de receber o professor John Mearsheimer. Muito obrigado por voltar ao programa. É um prazer estar aqui, Glenn, como sempre. Eu queria começar, antes de entrarmos em eventos específicos, dando um passo atrás, para olhar o quadro mais amplo do que está acontecendo no mundo. Porque, desde a Segunda Guerra Mundial, a gente os Estados Unidos construiu o sistema internacional, o ITSEC, não só baseado em seu poder econômico, mas também baseado de alianças. Olha, eu tendo a achar que arquiteturas de segurança mais inclusivas são melhores para reduzir a competição por segurança. Mas, de novo, isso era o contexto logo depois da Segunda Guerra Mundial. A gente viu esse sistema de alianças se tornar basicamente uma fonte de projeção de poder para os Estados Unidos, mas também de estabilidade. Agora, no entanto, a gente está vendo, do Oriente Médio à Europa e ao leste asiático, que muitos desses sistemas de alianças estão sob uma pressão enorme. E se ele começa a enfraquecer num lugar, por exemplo, com os países do Golfo questionando o sistema, isso inevitavelmente acaba se espalhando para o leste asiático ou para a Europa. Eu queria saber, você vê uma mudança parecida acontecendo? Ou acha que esse modelo ainda é sustentável? Ou será que a gente está vendo, na verdade, uma grande rachadura na forma como o sistema internacional foi construído? Eu acho que não há dúvida de que mudanças fundamentais estão acontecendo na estrutura básica do sistema internacional. E, na minha opinião, isso se deve a dois conjuntos de forças. Um deles são as mudanças na própria estrutura do sistema ao longo do tempo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso em um minuto. Mas o segundo fator é o Donald Trump, que é sui generis. Quero dizer, nunca vimos um presidente americano como ele. E em muitos aspectos, ele é uma força destrutiva de um homem só. Então, quando você junta as mudanças estruturais que eram inevitáveis com o que o Trump está fazendo, dá para ver que o mundo que a gente conhecia quando era mais jovem está desaparecendo rapidamente. Então, deixa eu começar falando primeiro sobre as mudanças estruturais que estão acontecendo. Durante a Guerra Fria, a gente vivia em um mundo bipolar, com os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Os Estados Unidos e a União Soviética tinham pouquíssimas relações econômicas. Eles foram rivais mortais durante praticamente toda a Guerra Fria. O que os Estados Unidos conseguiram fazer foi criar uma ordem do seu lado da cortina de ferro, como a gente costumava dizer. Assim, criamos instituições como a OTAN, a Comunidade Europeia e várias outras organizações internacionais, todas pensadas para facilitar a atuação do Ocidente na Guerra Fria. Esse foi o mundo em que eu cresci. Mas ele acabou primeiro em 1989, quando a Guerra Fria terminou, e depois em 1991, quando a União Soviética se desfez. A partir daí entramos no chamado momento unipolar. E o que é importante lembrar sobre o momento unipolar é o que a gente realmente fez. E eu estou falando dos Estados Unidos, junto com os europeus e com nossos aliados do leste asiático, incluindo o Japão e a Coreia do Sul. O que a gente fez foi pegar aquela ordem ocidental que tinha sido criada durante a Guerra Fria para conduzir a competição de segurança com a União Soviética. A gente pegou essa ordem ocidental e expandiu para o mundo todo. Ela virou uma ordem internacional, não apenas ocidental. E isso significou coisas como a expansão da OTAN para o leste europeu, a expansão da União Europeia para o leste europeu e a globalização. Todos esses movimentos, que basicamente foram dirigidos pelos Estados Unidos durante o momento unipolar, tinham o objetivo de pegar aquela ordem ocidental e expandi-la pelo mundo inteiro. Então, embora o alcance dessa ordem tenha mudado, em muitos aspectos ela continuou intacta. A OTAN continuou intacta. A Comunidade Europeia virou a União Europeia. A globalização, que claro já tinha começado durante a Guerra Fria,
cresceu de forma impressionante, especialmente em 2001, quando permitimos que a China entrasse na Organização Mundial do Comércio e assim por diante. Esse é o mundo que existiu até mais ou menos 2017. Mas o que acontece em 2017 é que passamos a viver em um mundo multipolar. But what happens in 2017 is that we move into a multipolar world. And we have now three great powers in the E agora nós temos três grandes potências no sistema. E é importante lembrar, Glenn, que a gente não via nada parecido com isso desde 1945. Na verdade, eu nasci no fim de 1947. Eu nasci no mundo bipolar e nunca tinha visto um mundo multipolar. Mas aqui estamos, de 2017 até hoje, vivendo no mundo multipolar. E não só isso, o que é muito importante. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o leste asiático se torna a região mais importante do mundo para o país, fora do hemisfério ocidental. Praticamente durante toda a nossa história, desde 1783, quando conquistamos a independência, até mais ou menos 2017, a Europa era a região mais importante do mundo. E isso porque era lá que estavam as grandes potências mais formidáveis. Em outras palavras, a Alemanha nazista representava uma ameaça muito maior para os Estados Unidos do que o Japão imperial. Por isso, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos adotaram naturalmente uma política de prioridade à Europa. Depois, na Guerra Fria, o coração e a alma da União Soviética estavam na Europa, não no leste asiático. Então, mais uma vez, a Europa era a região mais importante do mundo. Mas com a ascensão da China nesse novo mundo multipolar, os Estados Unidos, pela primeira vez na sua história, passam a priorizar o leste asiático em vez da Europa e, claro, também em vez do Golfo Pérsico. Ou seja, há uma mudança estrutural profunda acontecendo. E, claro, se a ideia é fazer um movimento estratégico para o leste asiático para conter a China, o que os Estados Unidos de fato fazem, isso começa a ser discutido em 2011, quando Hillary Clinton anuncia que o país vai se voltar para o leste asiático. Mas, de certa feita, esse movimento ganha força mesmo quando Trump assume a Casa Branca, em 2017. Se os Estados Unidos vão se voltar para o leste asiático, isso significa que vão se afastar de algum outro lugar. E esse lugar, naturalmente, vai ser a Europa. A Europa vai acabar ficando em segundo ou terceiro lugar na lista de prioridades estratégicas americanas fora do hemisfério ocidental, assim que o mundo se tornar multipolar e a China passar a ser uma concorrente de peso real. Então dá para ver essas forças estruturais em ação, que eu acabei de descrever, e que vão fazer aquela ordem ocidental que existia na era bipolar da Guerra Fria, e que depois se expandiu no momento unipolar, basicamente se desfazer. Vão acontecer mudanças fundamentais simplesmente porque a estrutura do sistema mudou. E a competição entre Estados Unidos e China, que não tinha tanta importância durante a bipolaridade ou a unipolaridade, agora está no centro de tudo. Então, muito do que está acontecendo hoje, na minha opinião, se explica por essas mudanças estruturais que eu acabei de descrever. Mas, além disso, entra o presidente Trump. Agora, o Trump, no primeiro mandato, foi mais ou menos um presidente americano tradicional, pelo menos na forma como conduziu a política externa. E é importante lembrar que o Trump chega à Casa Branca justamente quando o mundo começa a entrar nessa fase multipolar que eu mencionei. E sem surpresa, o Trump abandona a política de engajamento com a China e adota uma política de contenção da China. Depois, quando Joe Biden assume a Casa Branca em 2021, ele, na verdade, intensifica essa política de contenção. Então dá para ver que, começando com o primeiro mandato do Trump e depois com o Biden, os Estados Unidos começam a ajustar a política externa para se adaptar a essas mudanças estruturais que eu acabei de descrever. Mas esse era o Trump número 1. O Trump número 2 não é igual ao Trump número 1. O Trump 2 é realmente outra coisa. A gente nunca viu nada parecido antes.
E o Trump agora não tem amarras. Ele está livre para agir basicamente do jeito que quiser. Ele descobriu no primeiro mandato como podia comandar a Casa Branca sem se preocupar com gente tentando limitar ou controlar o que ele fazia. Em outras palavras, ele saiu da jaula de ferro. E tem mais. O Trump é um unilateralista de um jeito que a gente nunca viu antes. Ele tem um desprezo total pelo direito internacional, um desprezo total pelas instituições internacionais e pelas regras que vêm junto com elas. E tem um desprezo total pelos aliados, especialmente os europeus. E agora ele está livre para agir de acordo com esses impulsos. And he's free to act on those impulses. So this is really going to matter. Então isso vai realmente fazer diferença. Até o dia 28 de fevereiro deste ano, ele era de muitas formas uma espécie de força destrutiva de um homem só, causando um grande estrago naquela ordem ocidental e global que tinha sido criada no mundo bipolar e depois se espalhou pelo mundo no momento unipolar. Ou seja, ele estava indo além das mudanças estruturais que se esperava. Era, de novo, uma bola de demolição de um homem só. E aí, no dia 28 de fevereiro, ele cometeu um erro fatal e começou a guerra contra o Irã. Como você e eu já conversamos antes, e com certeza ainda vamos falar sobre isso no programa, essa foi uma decisão catastrófica. Os Estados Unidos vão perder essa guerra de forma muito clara. Vai ser uma derrota devastadora para os Estados Unidos e também para Israel. E nesse cenário, o Trump está completamente perdido, tentando descobrir como sair desse desastre em que ele mesmo se meteu. E claro, na minha opinião, não tem como ele sair desse desastre. Isso vai acabar muito mal para ele, para os Estados Unidos e eu diria para o resto do mundo também, não importa o que ele faça. Então o que eu estou dizendo para você, Glenn, é que uma mudança fundamental está acontecendo, sem dúvida. Boa parte disso é estrutural, e muito tem a ver com Donald Trump e com o fato de ele ser um unilateralista de primeira linha. E muito disso tem a ver com o que está acontecendo no Irã, algo que se desenrolando bem diante dos nossos olhos. Então, essa foi uma resposta bem longa para sua pergunta muito importante sobre o que está acontecendo no mundo hoje, de uma forma mais ampla. Não, isso é muito interessante. Bom, parece que depois da Segunda Guerra Mundial dá para dizer que existiam dois sistemas internacionais funcionando ao mesmo tempo. Um era a arquitetura comum e inclusiva, organizada em torno das Nações Unidas. Mas, ao mesmo tempo, havia o sistema ocidental, sob a liderança dos Estados Unidos. Depois da Guerra Fria, parecia que a gente podia seguir por dois caminhos. Um deles seria algo mais próximo de uma multipolaridade na Europa. Isso significaria incluir os russos numa arquitetura de segurança pan-europeia. A gente chegou a ter alguns acordos caminhando nessa direção em 1990 e em 94. Mas o modelo alternativo, que foi o que acabamos escolhendo, foi basicamente expandir o sistema transatlântico. Ou seja, isso significou a expansão da OTAN, o intervencionismo, e bom, foi justamente nessa época que eu também estava no Exército, em 98 e 99. Eu lembro que num período de 2 semanas, em março de 99, primeiro a gente expandiu a OTAN, e 12 dias depois fomos à guerra com a Iugoslávia, sem o mandato da ONU. E foi basicamente aí que, na minha visão, a gente passou de vez para o sistema unipolar. Mas o que vimos desde então, no chamado Ocidente político, foi um consenso se formando em torno desse caminho que escolhemos. E é por isso que eu queria saber como você avalia o papel do Trump nessa história, porque afinal, ele surgiu do nada. Porque eu tive a impressão de que muita gente nos Estados Unidos votou nele por esse motivo. Elas queriam bagunçar o sistema, causar uma ruptura. Porque se existe um consenso em torno de um sistema que já não funciona mais, se os Estados Unidos, por exemplo, não conseguem competir politicamente com a China, se o fato de financiar a segurança da Europa está impedindo o país de se ajustar a um sistema multipolar, quer dizer, há muita coisa que os Estados Unidos precisam fazer para se reorganizar nesse novo mundo.
E isso não poderia ser feito com a classe política atual. Os Estados Unidos não precisavam de alguém que fosse essencialmente anti-establishment, disposto a chacoalhar o sistema. E só para deixar claro, isso não é uma declaração de apoio. É que eu já vi na Europa pessoas votarem em candidatos que criticam o sistema, mas quando chegam ao poder, acabam se curvando e seguindo a mesma linha de sempre. Aí fica a impressão de que não importa em quem você vote. Com o Trump, com certeza importou, porque ele realmente fez o que prometeu. Eu só fico me perguntando se a gente vai ver algo parecido na Europa também, se a gente partir da ideia de que o Trump é um sintoma de um sistema que já não funciona, mas também não consegue se reformar. Então a gente acabou indo por uma alternativa mais radical. Certo, deixa eu responder sua pergunta de novo, mas agora num nível mais amplo. E olha, eu não discordo de nada do que você acabou de dizer, de verdade. Se a gente pensar em onde estamos hoje, dá para ver que existem basicamente 3 linhas da política externa americana que colocaram os Estados Unidos e os europeus em uma baita encrenca. A primeira tem a ver com a expansão da OTAN. A segunda está ligada à guerra global contra o terror. E a terceira diz respeito à guerra do Iraque. Deixa eu falar um pouco sobre cada uma delas. Como você sabe, Glenn, no começo dos anos 90, mais ou menos em 1994, o governo Clinton decidiu que iria expandir a OTAN para o leste. E os russos ficaram furiosos com isso. Eles se opuseram fortemente, mas não podiam fazer muita coisa a respeito. Então a primeira rodada aconteceu em 1999. Foi quando trouxemos a Polônia, a República Tcheca e a Hungria para dentro da aliança. Depois, na segunda rodada, em 2004, trouxemos os Estados Bálticos, a Eslovênia, a Eslováquia, a Bulgária e a Romênia. E então, em abril de 2008, tomamos a decisão decisiva de trazer a Ucrânia para a aliança. Isso, claro, levou a uma grande crise que estourou em fevereiro de 2014. E 8 anos depois, em fevereiro de 2022, a guerra em andamento na Ucrânia estourou, e isso causou um enorme dano nas relações entre a Rússia e a Europa e também entre a Rússia e os Estados Unidos. E isso vai envenenar essas relações por muito tempo, entre a Rússia e a Europa, e talvez até entre a Rússia e os Estados Unidos. Então essa foi a primeira decisão fatal que tomamos, trazer a Ucrânia para a OTAN. Depois, a segunda coisa que acontece depois do 11 de setembro é que os Estados Unidos, sob o governo de George W. Bush, lançam a chamada Guerra Global ao Terror. E acabamos indo primeiro para a guerra no Afeganistão e depois para a guerra contra o Iraque. E aí entramos no que ficou conhecido como as guerras sem fim. Essas guerras sem fim são um desastre. A gente perde no Iraque, a gente perde no Afeganistão, intervém na Líbia, e isso também não dá certo. E o que acontece é que em 2016, o público americano já está cansado dessas guerras intermináveis e quer que os Estados Unidos sejam muito menos intervencionistas no mundo. Olha para o que está acontecendo na Europa, com a guerra na Ucrânia. Olha para o Afeganistão e para o Iraque de chega, já deu. E o Trump, que fez campanha contra esse tipo de envolvimento, contra essas guerras sem fim, é eleito em 2016 e assume a Casa Branca em 2017. E isso reforça o seu ponto. Foi de novo uma decisão da OTAN de trazer a Ucrânia para dentro da aliança. Esse é o primeiro ponto. E depois veio a guerra global ao terror, que acabou enfraquecendo o próprio sistema de política externa e a política tradicional dos Estados Unidos, de um jeito que abriu espaço para um outsider como Donald Trump ser eleito em 2016. E aliás, Glenn, vale lembrar, se o establishment democrata não tivesse interferido em 2016, é bem provável que Bernie Sanders tivesse sido o candidato do Partido Democrata.
E aí, em vez de Hillary Clinton, quem teria enfrentado Donald Trump seria Bernie Sanders. E o simples fato de isso poder ter acontecido já mostra que o público americano estava de saco cheio do establishment de política externa nos Estados Unidos. Aliás, em 2020, se o establishment democrata não tivesse interferido, na minha opinião, não teria sido Joe Biden. Teria sido Bernie Sanders disputando contra o Donald Trump. Então, eu acho que o seu ponto principal está certo. O Trump foi eleito em 2016, perdeu por pouco em 2020 e depois venceu de novo em 2024, porque o público americano estava cansado do establishment de política externa. E isso não quer dizer, claro, que a economia não tem importância. O público também estava cansado da forma como o establishment conduzia a política econômica interna. E aí veio o terceiro grande erro que cometemos no dia 24 de fevereiro, quando invadimos a Ucrânia. E o que é impressionante nessa decisão é que o Trump, de um jeito muito importante, acabou começando outra guerra sem fim, outra guerra de mudança de regime. Justamente o tipo de guerra que ele dizia que nunca iria começar. Ele fez campanha contra o establishment por envolver os Estados Unidos em guerra sem fim. E aí, no dia 28 de fevereiro, ele vai lá e começa uma guerra contra o Irã. Claro, ele não acha que vai ser uma guerra sem fim. Ele não acha que vai fracassar. Ele acredita que vai vencer rápido, de forma decisiva, mas ele não vence. E o resultado final é que estamos num grande caos envolvendo o Irã. E claro, também estamos num grande caos envolvendo a Rússia e a Ucrânia, que vem daquela decisão da OTAN de abril de 2008. Bom, em breve a China também pode acabar virando uma grande confusão se essa relação desandar. Mas é porque as pessoas costumam apontar o Trump como um grande fator de ruptura. Só que eu acho que é exatamente isso que a gente está vendo acontecer na Europa. É só olhar as pesquisas. O Starmer no Reino Unido, o Macron na França, o Scholz na Alemanha. Quer dizer, o Trump está melhor nas pesquisas do que o Scholz. Acho que ele é o líder mais impopular que existe. E agora, o maior partido na Alemanha, de longe, nas pesquisas, é o AfD, que foi criado há pouco tempo, o que acho que uns 14 anos atrás. E de novo, o líder deles disse que o Zelensky deveria devolver o dinheiro para a Alemanha. E olha, a retórica é bem diferente de tudo que a gente vê nos partidos tradicionais. Então, a gente fica com a impressão de que se o sistema político se mantém por muito tempo sem se reformar, sabe, acabam surgindo alternativas radicais. Mas, de novo, muitas vezes essas alternativas não têm necessariamente as respostas certas. Só que, pelo menos, elas captam o sentimento de insatisfação, aquele ponto em que as elites políticas já não estão mais acompanhando as demandas do público. Mas eu queria te perguntar sobre o Irã. Por que isso é um erro tão grave para os Estados Unidos? O que faz disso algo, digamos, tão pior do que o Iraque ou do que o que foi feito contra Gaza? É uma questão econômica? É o colapso do sistema de alianças? Ou tem a ver com o petrodólar? Como é que você enxerga a gravidade dessa situação? Bom, só 2 pontos bem rápidos. Primeiro, pelo menos no caso do Iraque, a gente começou vencendo militarmente. Invadimos o Iraque e derrotamos o exército iraquiano de forma rápida e decisiva. Derrubamos o regime e colocamos outro no lugar, um regime que achávamos que iria funcionar a nosso favor, principalmente a favor dos Estados Unidos. E foi por isso que o presidente Bush pôde pousar num porta-aviões e dizer missão cumprida. Mas existe uma diferença entre vencer militarmente e vencer politicamente. A guerra, claro, é uma continuação da política por outros meios. E politicamente nós perdemos, porque não conseguimos criar a paz e a estabilidade no Iraque e no Oriente Médio mais amplo, como achávamos que aconteceria depois da queda do Saddam. Então foi uma guerra perdida, embora no começo parecesse um sucesso. No caso do Irã, isso não é verdade de forma alguma.
Ficou claro quase de imediato que a gente não ia vencer militarmente. E agora também está claro que não vamos vencer militarmente. Essa é uma grande diferença. Mas eu acho que a diferença mais importante é que as consequências do que está acontecendo na guerra do Irã são muito maiores do que as da guerra do Iraque. A guerra do Iraque teve, sim, grandes repercussões na região, no Oriente Médio. Não há dúvida disso. Com o surgimento do Estado Islâmico e com a mudança nas relações entre o Iraque e o Irã depois que um governo xiita foi instalado dentro do Iraque. A gente poderia falar bastante sobre isso, mas não há dúvida de que a guerra do Iraque realmente abalou o Oriente Médio. Só que, em termos globais, as consequências foram pequenas, no máximo. No fim das contas, não teve tanto impacto assim. A situação com a guerra do Irã é fundamentalmente diferente. Olha, existe um perigo real de a gente acabar provocando uma depressão mundial se essa guerra não for encerrada logo. As consequências econômicas no mundo todo, especialmente na Ásia neste momento, são graves e estão se espalhando pelo sistema. E se o presidente Trump for imprudente o bastante para retomar a guerra, com tiros de verdade de novo, eu acho que isso nos levaria ao abismo ainda mais rápido do que já estamos indo. Então essa é uma guerra muito mais séria, com consequências bem maiores. E é por isso, claro, que os chineses, os russos e outros países também, inclusive os europeus, estão pressionando fortemente os Estados Unidos para acabar com essa guerra, porque todos esses países ao redor do mundo estão sendo prejudicados. A guerra com o Irã está numa categoria diferente da guerra do Iraque. Mas como é que ele encerraria isso, né? Se o presidente Trump tivesse a sabedoria de pegar o telefone e, sabe, te ligar e perguntar o que a gente pode, o que a gente deve fazer, em vez de ouvir o Witkoff, o Kushner e outros, qual seria o melhor caminho agora? Porque eu ouço muita gente dizendo que ele devia simplesmente declarar vitória e ir para casa. Mas sem o Estreito de Hormuz, parece que toda a região do Oriente Médio mudaria muito rápido, favorecendo o Irã. Como a gente já conversou antes também. Quando o Irã tem o controle do Estreito de Hormuz, ele consegue as reparações. E eles já deixaram claro que vão cobrar um pedágio mais alto dos países que participaram do ataque ao Irã ou que impuseram sanções contra o país. Então eles podem se livrar das sanções, podem fazer com que outros países cooperem. Talvez consigam até ampliar isso. Colocar uma pressão maior sobre os países que ameaçam o Irã ao abrigar bases dos Estados Unidos. Dá para ver que muita coisa no sistema pode mudar. Será que as estruturas regionais, ou até o sistema global, podem se desestabilizar só por causa desse estreito? Parece algo realmente importante. Por um lado, os Estados Unidos não podem simplesmente deixar isso nas mãos do Irã. Ou até poderiam, mas teriam que aceitar mudanças enormes no mundo. Por outro lado, também não conseguem derrotar o Irã. Então qual é a solução? Porque é uma confusão e tanto em que o Trump se meteu. Acho que ele bem que poderia usar alguns bons conselhos. Bom, correndo o risco de ser um pouco repetitivo, deixa eu te dizer o que eu acho que são as três opções. Duas delas você já definiu bem claramente. A primeira é manter o status quo, ou seja, continuar com o bloqueio. O bloqueio americano do estreito continua e o bloqueio iraniano do estreito também continua. A suposição aí é que a gente vai conseguir causar tanto dano ao Irã que eles vão acabar levantando as mãos e se rendendo, e assim a gente teria uma vitória. A segunda opção é acreditar que isso não vai funcionar. E isso se deve, em grande parte, ao fato de que bloqueios demoram muito para surtir efeito, e o tempo não está do nosso lado, nosso, no caso, os Estados Unidos. We don't have time on our side, we meaning the United States. So what we have to do, and you see, Então o que a gente precisa fazer, e dá para ver isso claramente, muita gente da direita e muitos que apoiaram o ataque ao Irã estão fazendo esse argumento hoje. Você vê isso, por exemplo, nos editoriais do Wall Street Journal, é que o bloqueio sozinho
provavelmente não vai funcionar. Então o que deveríamos fazer é voltar a bombardear também. E o argumento é que o bombardeio, junto com o bloqueio, esses dois instrumentos atuando juntos, dariam conta do recado. Essa é a segunda opção. E a terceira opção seria fazer um acordo com o Irã. Mas o problema é que se você faz um acordo com o Irã sai ganhando. E isso seria um golpe difícil de engolir para o presidente Trump. Além disso, Israel e seus apoiadores nos Estados Unidos, que têm uma influência enorme, não querem isso de jeito nenhum. Do not want that under any circumstances. So this is the difficult position. Essa é a situação difícil em que o presidente Trump se encontra. Ele tem três opções. E voltando para avaliar o quanto cada uma é viável, começando por manter o status quo e simplesmente continuar com o bloqueio, o problema é que isso não vai funcionar. É por isso que o Wall Street Journal está dizendo que seria preciso o bloqueio mais bombardeios. O bloqueio sozinho não vai funcionar, embora ele possa sim causar um enorme castigo ao Irã. Isso é indiscutível. O bloqueio dos Estados Unidos e o que o país fez com o Irã em termos de sanções antes de 28 de fevereiro causaram um grande dano ao Irã. Sem dúvida nenhuma. Mas os iranianos não vão se render, certo? Não importa o quanto de punição a gente impõe a eles, porque nós representamos uma ameaça existencial. Os Estados Unidos e Israel são uma ameaça existencial para o Irã, e eles vão lutar até o último homem antes de se render. Seria loucura se render. Então essa opção está fora de questão. A partir daí você pode bombardear e manter o bloqueio. Mas assim que começar o bombardeio, os iranianos vão retaliar e isso só vai acelerar o ritmo com que a gente caminha para o abismo. Vai causar um enorme dano econômico. Além disso, nós não temos armamento suficiente para continuar a guerra. Já usamos uma parte enorme do nosso arsenal mais valioso nas fases iniciais do conflito. E a última coisa que queremos é gastar o que resta nessa próxima etapa. Ainda mais porque não vai adiantar. Os iranianos vão retaliar e eles não vão se render. Eles não se renderam no começo e não vão se render agora. Então entrar em guerra não faz sentido. Eu também acrescentaria uma coisa, Glenn, e a gente pode conversar sobre isso. Na minha visão, do ponto de vista do Irã, seria bom se a guerra voltasse a acontecer. Se eu fosse um líder iraniano, eu torceria para que os americanos recomeçassem a guerra, voltassem a bombardear, porque isso jogaria a meu favor, daria mais poder de barganha para o Irã. Mas, de qualquer forma, manter o status quo e essa opção de bloqueio com bombardeios, essas duas opções simplesmente não trazem resultado. Então, o que sobra é fazer um acordo. E, na minha opinião, é a única coisa que o Trump pode fazer. Quando a pressão econômica ficar forte o bastante, é isso que ele vai acabar fazendo. Só que, por enquanto, ele não pode, porque Israel e o lobby israelense aqui nos Estados Unidos não deixam. É bom lembrar que a gente entrou nessa guerra com 4 grandes objetivos e não conseguimos alcançar nenhum deles. Zero. Nenhuma mudança de regime. A força de mísseis balísticos do Irã continua intacta e é formidável. Eles ainda apoiam os Houthis, o Hezbollah e o Hamas. E quanto à capacidade de enriquecimento nuclear, talvez a gente feche um acordo melhor que o JCPOA. Mas o ponto principal é que eles não estão abrindo mão dessa capacidade de enriquecimento nuclear, que era um dos 4 grandes objetivos. Então falhamos. E quando a gente olha o que mais aconteceu, o Irã, que no dia 27 de fevereiro não controlava o Estreito de Hormuz, agora controla, colocou um pedágio lá e não tem nenhuma intenção de abrir mão do estreito. Além disso, em 27 de fevereiro, nós tínhamos uma estrutura de aliança muito sólida com os 6 países do Conselho de Cooperação do Golfo. Essa estrutura de aliança foi destruída. Além disso, no dia 27 de fevereiro, a gente tinha todas aquelas bases no Golfo Pérsico que pareciam muito impressionantes. Elas foram destruídas ou ficaram seriamente danificadas. No dia 27 de fevereiro, tínhamos feito um ótimo trabalho de redirecionar o foco para a Ásia.
Não estava perfeito, mas era um bom começo. Só que a partir do dia 28 de fevereiro, começamos a nos afastar da Ásia. Nossa capacidade de conter a China diminuiu bastante desde o dia 28, porque estamos retirando recursos militares do leste asiático. E além disso, estamos gastando armamentos valiosos na guerra contra o Irã. Eu poderia continuar listando exemplos. O que estou dizendo, de forma bem direta, é que não alcançamos nenhum dos nossos objetivos e criamos uma série de problemas desde o dia 28 de fevereiro que não existiam no dia 27. Nós perdemos. Como é que alguém pode, com alguma credibilidade, dizer que vencemos essa guerra, que conseguimos o que queríamos alcançar? E a situação econômica continua piorando. A pressão sobre o presidente Trump para chegar a um acordo é enorme, antes que a gente caia do precipício. Então ele, tenho certeza, está tentando, a portas fechadas, descobrir como conseguir algum tipo de acordo que ele possa apresentar como uma vitória. Como ele vai fazer isso, eu não sei, mas acho que é isso que eles estão tentando fazer. Enquanto isso, pode ter certeza de que os israelenses e seus muitos apoiadores influentes nos Estados Unidos estão deixando bem claro para ele que não dá para fechar um acordo com o Irã que pareça que o Irã venceu e nós perdemos. E é por isso que, por enquanto, não há fim à vista. E eu não acredito que o fim vai chegar, ou algo próximo disso, até que a economia esteja realmente sob uma ameaça séria. Olha, eu fico me perguntando se existe outra saída, porque a gente costuma presumir racionalidade e moderação. Mas sempre que o Ocidente, e especialmente os Estados Unidos, enfrentam uma grande derrota, a racionalidade costuma desaparecer. Se a gente comparar com os europeus, vale lembrar que lá em 2022, eles estavam meio relutantes em enfrentar os russos, até o Biden convencê-los. Só que agora tem muita coisa em jogo. Para os europeus, a ideia é que, se conseguirem derrotar os russos, teriam um escudo ucraniano forte na frente, que poderiam usar para enfraquecer a Rússia por trás. E além disso, contariam com o apoio dos Estados Unidos, grandes e poderosos. Então, seria uma boa posição para estar. E, basicamente, a unipolaridade teria outra chance, talvez, se eles forem bem otimistas. Mas se perderem para os russos, a Ucrânia vai sair enfraquecida, em parte absorvida pela Rússia. E aí os Estados Unidos provavelmente vão arrumar as malas e ir embora, como a gente já vê agora, com os americanos retirando algumas tropas da Alemanha. Ou seja, tem muito em jogo. E é por isso que a gente vê agora uma enorme irracionalidade do lado europeu. Eu tenho a impressão de que os líderes estão dispostos a ir para a guerra com a Rússia, se for preciso. Digo, os jornalistas, os políticos. É meio assustador ver o jeito como eles falam. A racionalidade não parece ser uma boa característica definidora neste momento. Mas comparando com o Irã, se os Estados Unidos têm tanto a perder com a derrota nessa guerra e muito a ganhar se conseguirem vencer o Irã, enfraquecendo a China e a Rússia e restaurando ou recuperando a dominância israelense na região, você acha impensável que os Estados Unidos possam subir muito nessa escada de escalada, chegando até a considerar armas nucleares? Algo, basicamente, para quebrar a resistência dos iranianos. Eu costumo dizer isso quando converso com iranianos. Vocês não querem derrotar demais os Estados Unidos, porque não é bom deixar um país muito poderoso se sentir desesperado. Ótima pergunta. Olha, eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre os Estados Unidos e o Irã, entender que não está falando só dos Estados Unidos. Estamos falando dos Estados Unidos e de Israel. Esses dois países formam o que eu costumo chamar de uma dupla inseparável. Estão ligados um ao outro. E a verdade é que eles enxergam o Irã de maneiras diferentes. O Irã não representa uma ameaça séria para os Estados Unidos. Simplesmente não representa. Não dá para sustentar esse argumento com base racional ou legal, mas do ponto de vista de Israel, o Irã é uma ameaça existencial. E dá para dizer, é um pouco simplista, eu sei,
Mas ainda assim tem um grande fundo de verdade nisso. But nevertheless, there's a large element of truth in it. If it's an existential threat to Israel, it's an existential threat. Se for uma ameaça existencial para Israel, então é uma ameaça existencial para os Estados Unidos também. E por isso os Estados Unidos acabam sendo obrigados, por causa de Israel, a tratar o Irã como uma ameaça existencial. Mas mesmo que isso não seja totalmente verdade, o fato é que Israel vê o Irã dessa forma. E o cenário mais preocupante, do ponto de vista israelense, e até do ponto de vista americano, porque, de novo, eles estão profundamente ligados, é se o Irã tiver uma arma nuclear. E se o Irã mantiver sua capacidade de enriquecimento nuclear, o que é quase certo que vai acontecer do ponto de vista de Israel, isso equivale ao Irã ter uma arma nuclear. Able to get a nuclear weapon. They'll be on the road to acquiring a nuclear weapon as long as they have. Enquanto eles tiverem essa capacidade, vão continuar no caminho para conseguir uma arma nuclear. Então eu acho que existe uma chance real de que, se um acordo for fechado e o Irã basicamente sair ganhando e mantiver sua capacidade de enriquecimento nuclear, os israelenses fiquem tentados a usar armas nucleares contra o Irã. Eu acho que isso é um problema sério. E também acho que haverá limites reais para o que os Estados Unidos podem fazer para evitar isso. Agora, a sua pergunta foi: os Estados Unidos usariam armas nucleares? Eu acho difícil acreditar nisso, mas talvez isso seja só um desejo da minha parte. E é bom lembrar que o presidente Trump já falou em eliminar o Irã, ou a civilização iraniana, da face da terra, e fazer com que o país nunca mais pudesse se reerguer. Making it so that Iran could never come back from the dead. He's threatened this kind of genocidal policy. Ele tem ameaçado esse tipo de política genocida, o que é coerente com a ideia de usar armas nucleares contra o Irã. Então é possível que os Estados Unidos considerem usar armas nucleares contra o Irã. Acho que tudo isso volta à lógica básica que você está explicando. Quando os países ficam desesperados, quando se veem numa situação estratégica desesperadora, não dá para subestimar os riscos que eles podem estar dispostos a correr. Agora você diria, eu acho, never usar armas nucleares seria algo irracional. Vocês não apoiam isso? I'm not condoning that idea for one second, but you could make an argument that from Israel's point of view that's the rational thing. Mas dá para argumentar que, do ponto de vista de Israel, isso seria a coisa racional a se fazer. Eles veem o Irã com armas nucleares como o prenúncio de um segundo holocausto. Então faz todo sentido que sigam por esse caminho. Sim, é arriscado, é extremamente arriscado. A gente quer fazer isso? Não. Mas temos escolha? Também não. Seria esse tipo de raciocínio. Por isso eu acho que não dá para subestimar o quanto Israel pode, de fato, considerar seriamente o uso de armas nucleares no futuro contra o Irã. E talvez até os Estados Unidos façam o mesmo. E se eu puder acrescentar mais um ponto, voltando ao caso da Ucrânia, dá para ver uma lógica parecida acontecendo ali. Você e eu conhecemos o Sergei Karaganov, e você o conhece muito bem. O Sergei, para quem não conhece, é um pensador estratégico russo mais ou menos da minha geração, o que quer dizer que ele vem dos tempos da Guerra Fria. E ele tem argumentado que os europeus perderam a noção de que a gente vive num mundo nuclear. Os europeus acham que podem agir contra a Rússia de forma hostil, como se a Rússia não tivesse armas nucleares, como se dissuasão nuclear e armamento nuclear não tivessem importância. E o ponto do Karaganov é que a única maneira de acabar com esse tipo de pensamento, que ele considera incrivelmente tolo, e eu concordo com ele nisso, seria os russos usarem algumas armas nucleares contra a Ucrânia ou contra o Ocidente, de forma demonstrativa. Em outras palavras, o Karaganov não está falando em começar uma guerra termonuclear geral. O que ele está dizendo é usar algumas armas nucleares para lembrar os europeus de que a gente vive num mundo onde essas armas existem e que há uma chance real de sermos incinerados se elas forem usadas. O que o Karaganov quer, na verdade, é empurrar europeus e russos para uma ladeira escorregadia rumo ao esquecimento. E basicamente lembrar os europeus de que a última chance clara de evitar uma catástrofe nuclear é acordar e entender que eles não podem ameaçar os russos
de uma forma que coloque a própria existência deles em risco. Agora, você pode dizer que o Karaganov é louco ou que isso é irracional, mas eu acho que dá para construir um argumento plausível de que, embora a gente torça muito para que isso não aconteça, do ponto de vista russo, é uma estratégia racional. Claro que está cheia de riscos. Mas o argumento que alguém como o Karaganov faria é que os riscos de permitir que os europeus, com a ajuda dos Estados Unidos, destruam a Rússia são simplesmente inaceitáveis e que é preciso fazer alguma coisa para impedir isso. E se isso envolver usar algumas armas nucleares, que seja. Essa seria a estratégia inteligente. Lamentável, mas inteligente. Eu só estou explicando aqui a lógica de usar armas nucleares na Ucrânia e no Oriente Médio para mostrar por que a situação nos dois lugares é tão perigosa. Sim, sim. Eu entendo a diferença. Eu costumo explicar isso para as pessoas, porque muita gente se confunde quando alguém diz, e você e eu já falamos sobre o Irã antes, que é racional o país buscar armas nucleares. Isso não é um argumento sobre o que a gente gostaria que acontecesse. É sobre os incentivos que os estados têm quando competem por segurança. E só para dar um pouco de contexto sobre o Karaganov, ele foi bastante influente tanto na União Soviética quanto na Rússia. Escreveu discursos para o Brezhnev e aconselhou desde o Gorbachev até o Yeltsin e o Putin. De fato, ele teve um papel muito importante em pressionar pela mudança na doutrina nuclear da Rússia e em convencer o Putin a fazer isso. Eu estive na sala mais de 2 vezes em encontros do Valdai, quando o Karaganov defendia mudar a doutrina nuclear, a postura da Rússia, e o Putin basicamente resistia. Mas no fim das contas, a Rússia acabou mudando sua postura nuclear, reduzindo o limite de uso, essencialmente por causa do Karaganov. Então, não dá para dizer que ele não é influente. Mas, na minha visão, a lógica por trás disso é que a Rússia precisa da sua capacidade de dissuasão, porque é algo que foi sendo enfraquecido aos poucos nos últimos 4 anos. E eu costumo dizer na Europa ou no Ocidente que essa ideia de comemorar o fato de a Rússia não estar defendendo suas linhas vermelhas, a gente precisa ter cuidado com o que deseja. Porque agora há uma raiva crescente dentro da Rússia, especialmente entre muitos do establishment, de que eles deixaram a dissuasão enfraquecer e que agora precisam restaurá-la. Mesmo isso, quando a gente vê drones atacando a Rússia vindos dos estados bálticos, quer dizer, isso é o novo normal. Os europeus podem simplesmente lançar ataques contra a Rússia e a Rússia não ousa reagir. Eles estão dizendo claramente agora que isso precisa acabar. E, na verdade, eu vou recebê-lo neste programa na quinta-feira, então vou perguntar se devemos esperar pelo dia do juízo final agora, porque estamos seguindo por um caminho muito diferente, um caminho perigoso. Mas isso se conecta, de certa forma, ao mesmo argumento que eu tenho com os americanos. Você também não quer derrotar os americanos, nem humilhar demais os americanos no Oriente Médio, porque isso pode acabar, sabe, encurralando eles. O mesmo vale para os israelenses, nesse sentido. Então, sabe, você não quer derrotar seus inimigos demais, esse é o meu ponto, e foi o que eu também disse para os iranianos. Mas para onde você acha que tudo isso vai levar? Então, já que agora parece que estamos voltando a um conflito entre os Estados Unidos e o Irã, antes de eu ir. E para responder a sua pergunta sobre o Irã e para onde eu acho que isso está indo, eu só quero voltar um instante para a situação entre a Ucrânia e a Rússia. Os 2 acontecimentos que realmente me deixaram profundamente chocado foram, primeiro, quando o exército ucraniano, com apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido, invadiu a mãe Rússia. Essa foi a ofensiva de Kursk. Se não me engano, foi em 2024. Pense bem nisso. A Ucrânia, com a ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido, invadiu a Rússia. Isso seria impensável durante a Guerra Fria. Impensável.
Na época da Guerra Fria, eu cheguei a ter uma longa conversa com alguns formuladores de políticas sobre o que os Estados Unidos e a OTAN fariam se houvesse uma guerra na Europa Central, as defesas do Pacto de Varsóvia cedessem e a gente tivesse a opção de avançar profundamente pela Europa Oriental e talvez, eventualmente, entrar na própria União Soviética. Moving into the Soviet Union itself. It was a hypothetical situation. Era uma situação hipotética, mas todo mundo entendia que ninguém queria avançar profundamente no leste europeu, muito menos invadir a União Soviética, ameaçar a sobrevivência da União Soviética, um país que tinha milhares de armas nucleares. Pois bem, chegamos a 2024. A Ucrânia invade a Rússia com forças terrestres, conquista território. Realmente impressionante. E aí vem a segunda coisa que acontece. Os ucranianos, de novo com a ajuda dos americanos e dos britânicos, lançam ataques contra uma das partes da tríade nuclear estratégica da Rússia. Você deve lembrar que os ucranianos miraram nos bombardeiros estratégicos russos. Essas são as forças nucleares estratégicas deles. Era impensável fazer algo assim durante a Guerra Fria, mesmo que houvesse oportunidade, porque se entendia muito bem que isso poderia provocar uma retaliação da União Soviética e acabar levando a uma guerra termonuclear geral. Mas parece que ninguém se incomodou quando os ucranianos atingiram uma das pernas da tríade nuclear estratégica russa. Isso me parece realmente impressionante. Então, tudo isso, na minha opinião, reforça o ponto central do Karaganov, o Ocidente. E aqui não falo só dos europeus, mas também dos americanos. Parece ter perdido a noção de que as armas nucleares ainda fazem parte do sistema e que isso deveria influenciar a forma como as grandes potências se relacionam entre si. E parece que esquecemos completamente essa lição. E, de novo, o ponto do Karaganov é que o Ocidente precisa ser lembrado disso. Mas eu só queria falar sobre aqueles dois incidentes. Aliás, dá para acrescentar um terceiro. Foi quando parece que os ucranianos tentaram decapitar o regime russo lançando mísseis contra a casa do Putin. E isso, mais uma vez, é algo que nunca teria acontecido durante a Guerra Fria. Enfim, indo para o Oriente Médio, para onde a gente vai a partir daqui? Eu acho difícil acreditar, por causa de Israel e do lobby, que a gente vá conseguir um acordo de paz realmente significativo. E também acho difícil imaginar que os Estados Unidos e o Irã consigam chegar a um acordo que ponha fim a esse conflito de uma vez por todas. Eu acho que, se não existisse Israel, se Israel não existisse e o lobby também não, os Estados Unidos e o Irã teriam pouca dificuldade em encontrar uma forma de convivência. Mas o fato é que Israel existe e não vai desaparecer. Além disso, o lobby é extremamente poderoso nos círculos de formulação de políticas nos Estados Unidos. E como os Estados Unidos e Israel estão, por assim dizer, ligados um ao outro, vai ser quase impossível para o presidente Trump negociar algum tipo de acordo de paz realmente significativo que dure por muito tempo. Então, Glenn, eu acho que você e eu ainda vamos falar sobre o Oriente Médio, sobre as relações entre Estados Unidos e Irã e entre Israel e Irã por muito tempo. Bom, é que, voltando ao que a gente falou antes, sobre o quanto o mundo mudou. Historicamente, mudanças tão grandes na distribuição internacional de poder nunca aconteceram de forma pacífica. Porque, veja bem, há poucos anos diziam pra gente que existia só um centro de poder no mundo, os Estados Unidos, mas organizado dentro do chamado Ocidente político. Toda a classe política da Europa cresceu com essa ideia de que havia um único centro de poder. Então não haveria mais rivalidade entre grandes potências. Esse centro de poder era a democracia liberal. A ideia era que, a partir dali, teríamos democracia e direitos humanos em todo lugar, como pilares das regras e da ordem internacional. E, de repente, em poucos anos, a gente vê a China se tornando a economia mais competitiva. China becoming the most competitive economy. We see this,
A gente vê isso, como você disse, uma guerra com a Rússia, e quando dizemos que a Ucrânia fez isso, nada do que eles estão fazendo, eu acho, seria possível sem o apoio do Ocidente. Então, com essa ajuda, de certa forma, também estamos atacando a Rússia agora. E no caso do Irã, a gente vê o país basicamente tirando dos Estados Unidos qualquer esperança, qualquer opção militar de vitória. É uma mudança impressionante em um período muito curto de tempo. E não é fácil, nem para os líderes políticos, nem para o público, se acostumar com essa nova divisão de tarefas ou essa nova distribuição de poder em tão pouco tempo. Claro, dá para ser pragmático e dizer, talvez os Estados Unidos e o Irã pudessem formar uma parceria regional para se ajustar a um mundo multipolar. O mesmo valeria para a Rússia. Mas não parece que isso faça parte da natureza humana, né? Não sei se você tem alguma reflexão sobre isso antes da gente encerrar. Quero fazer uma última observação, Glenn. Quando eu falo sobre as mudanças que aconteceram no mundo, eu costumo tratar o leste asiático, a Europa e o Golfo como as três regiões em que a gente deve concentrar a atenção. E eu costumo analisá-las separadamente. Falo da China no leste asiático, da Rússia na Europa e, claro, do Irã agora no Golfo. Mas se a gente parar para pensar, essas três regiões estão ligadas de maneiras muito importantes. Os russos estão oferecendo todo tipo de ajuda ao Irã, e os chineses recebem uma grande quantidade de petróleo iraniano que passa pelo Golfo Pérsico. Por isso, China e Rússia estão envolvidas no que acontece no Irã de uma forma bastante séria, e essa participação tende a crescer com o passar do tempo. E quando a gente pensa na guerra na Ucrânia, ela está sendo seriamente afetada pelo que está acontecendo no Golfo Pérsico, na guerra contra o Irã. Só para dar dois exemplos bem claros. Primeiro, os Estados Unidos tiveram que suspender sanções contra a Rússia para aumentar a quantidade de petróleo russo circulando nos mercados globais. Isso melhorou a posição econômica da Rússia e também a posição dela na guerra contra a Ucrânia. Além disso, agora está bem evidente que os Estados Unidos vão enviar muito menos armamentos para a Ucrânia do que vinham enviando até agora, porque já usamos uma parte enorme do nosso arsenal na guerra contra o Irã. E mais, tanto os russos quanto os chineses têm um interesse profundo em garantir que o Irã não perca essa guerra contra os Estados Unidos. Aliás, países do Oriente Médio, como a Turquia, que é membro da OTAN, têm um interesse direto em garantir que o Irã não perca uma guerra contra os Estados Unidos e Israel. Isso porque os turcos entendem que os israelenses têm a Turquia na mira. Então, quando a gente começa a olhar para essas diferentes regiões, fica claro muito rápido que existem conexões importantes entre elas. E isso mostra que é possível, quer dizer, dá para imaginar cenários em que uma guerra que comece ali, no Golfo Pérsico, acabe envolvendo tanto a China quanto a Rússia, ou talvez só uma delas. E isso poderia se transformar numa guerra entre grandes potências, que se espalha para fora do Golfo Pérsico. Como eu disse antes, acho que isso vai se tornando mais provável com o passar do tempo, e não menos provável. Então, sem dúvida, a gente vive tempos perigosos. So we live in dangerous times, for sure. O mundo era mais claro, eu acho, durante a Guerra Fria, porque havia dois centros de poder, duas ideologias incompatíveis. Quer dizer, hoje é muito mais difícil controlar todas as variáveis em jogo nesse mundo multipolar. Como você mencionou, o caso da Turquia é um bom exemplo. Mesmo tendo problemas com o Irã, até a Arábia Saudita pode levantar essa questão. Até que ponto é realmente do interesse da Arábia Saudita derrotar o seu oponente? E eu acho que eles também se preocupam com as ambições territoriais de Israel depois de uma possível derrota do Irã. Então acho que há também uma mudança de mentalidade. Essa ideia de que a paz vem da derrota dos adversários. A gente precisa voltar ao princípio básico de que é preciso administrar melhor a competição por segurança. A ideia de o Irã derrotar os Estados Unidos, ou de os europeus tentarem derrotar a Rússia, tudo isso, na minha opinião,
É uma receita para o desastre. Mas enfim, parece que é esse o caminho que estamos seguindo. Yeah, and people also ought to remember Clausewitz's famous. E as pessoas também precisam lembrar daquela famosa frase de Clausewitz, de que a guerra é uma continuação da política por outros meios. E, na verdade, o ponto central aqui é a política. Acho que no Ocidente, e isso é especialmente verdade nos Estados Unidos, a gente gosta de falar sobre poder militar. E, claro, os israelenses também. A ideia é que qualquer problema político que apareça por aí pode ser resolvido por meios militares. É só mostrar o porrete grande, fazer uma diplomacia do porrete e pronto, o problema estaria resolvido. Mas o que a gente está vendo tanto na guerra da Ucrânia quanto na guerra do Irã, e o que os israelenses estão vendo em lugares como o Líbano e Gaza, é que existem limites claros para o que dá para fazer só com força militar. A política importa e muito. Você pode vencer uma guerra ou ter um grande sucesso militar num conflito, mas perder politicamente. Eu sempre gosto de falar sobre a Guerra do Vietnã, que foi um evento central na minha juventude, sabe? Entre 1965 e 1975, os Estados Unidos venceram todas as batalhas que travaram. A gente nunca foi derrotado no campo de batalha pelo Vietnã do Norte, nem pelo Vietcong. Ganhamos todas as batalhas, mas perdemos a guerra. A guerra é uma continuação da política por outros meios, e existem limites reais para o que se pode fazer com força militar. E estamos percebendo isso, tanto no caso da Ucrânia quanto no do Irã. Espero que essa lição fique na nossa cabeça por um bom tempo. Bom, com essa nota um pouco otimista, a gente pode encerrar por aqui. Quero dizer, aprender uma lição com a história é importante. Então é isso. Muito obrigado por dedicar seu tempo. De nada, Glenn Dissing. Foi um prazer estar aqui.